Fala pessoal, eu sou o Caio. E eu sou a Júlia. E começa agora mais um podcast, pode ser? Pode ser. Hoje a gente tem a honra de entrevistar o Marcos Montes, que é médico formado pela UFO, já foi deputado, já foi prefeito da nossa cidade, já foi ministro, tem algumas especializações na área médica também, tem uma história muito bacana e a gente tem o prazer de receber ele aqui para contar um pouquinho para todos nós aqui que acompanham o episódio, contar um pouquinho da sua história. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Seja bem-vindo. Obrigado, Júlia. Obrigado, Caio. Eu acho assim, eu fico surpreso de uma forma muito agradável, sabe? Porque vejo hoje essa modernidade, esse tipo de fazer política tão interessante, né? Eu, na minha época, não fazíamos política dessa forma. E dessa forma é uma oportunidade da gente chegar mais perto. Eu vejo aqui o entusiasmo com a sua equipe, a turma toda, o Vitor, o Leandro, propensa a fazer um belo programa que você possa levar suas mensagens a todo mundo. Então, muito obrigado pelo convite e me desculpa aí um pouco do atraso, porque Imagina. Quando eu estou em Uberaba a gente acaba correndo muito. Que isso, sem problema, e de fato, né? A comunicação mudou muito e a gente tem tentado ao máximo trazer esse tema que é tão impopular para algumas pessoas, mas de forma mais palatável para que as pessoas possam conhecer a história dos políticos da nossa cidade. E eu queria que o senhor começasse falando um pouco da sua história. Se você é de Uberaba, como é que foi o início da sua trajetória? A minha história é uma história, vamos dizer, simples, mas gostosa. Eu acho que a minha história é uma história que eu a reputo como uma história de muitas aventuras na vida, né? Eu me formei em medicina há muitos anos atrás, fiz um concurso aqui no hospital, na Faculdade Federal de Medicina, eu me formei na UFO e vim para Uberaba. Depois que eu me formei, eu fui para Campinas, fiz lá na Unicamp a minha pós-graduação. Depois de Campinas, eu fui convidado a trabalhar, eu fiz anestesiologia e medicina do trabalho, e medicina intensivista. Eu fui convidado a trabalhar em Curitiba. Uma surpresa muito agradável para mim, porque recém-formado, saindo de uma pós-graduação, recebe um convite de uma cidade tão importante como Curitiba, de um centro médico muito avançado, e fui para lá e fiquei lá por alguns anos. Alguns, assim, 2, 3 anos. Foi quando me casei. Me casei aqui em Uberaba, com a Marília, uma pessoa com quem eu sempre convivi, desde namorado, desde 47 anos de casamento nós temos. Me casei, ela se mudou também para Curitiba, moramos lá por quase 3 anos. E voltei para Uberaba, desculpe. Sem problema. Voltei para Uberaba para trabalhar em Uberaba como anestesiologista. Fiz esse concurso na Faculdade de Medicina, felizmente aprovado. Fui professor lá da cadeira de anestesiologia dos residentes e trabalhava, no começo eu trabalhava aqui em Uberaba e em Garapava, a 36 quilômetros daqui. Eu ia todos os dias à tarde, eu ia para Garapava, fazia anestesia lá e voltava, às vezes tinha de voltar para uma urgência. Eu era o único anestesista de Garapava. E também no Hospital Escola e no Hospital São Paulo, que infelizmente já fechou, era um hospital, não é da época de vocês, mas é um hospital aqui na Presidente Vargas. Então era o meu ponto de apoio, eram esses 3 lugares: Hospital Escola, Hospital São Paulo e a Santa Casa de Garapava. Fiz medicina por algum tempo, quando, há muitos anos atrás, também em 1996, prefeito da cidade, antes disso, quando o Luiz Neto ganhou para a prefeitura de Uberaba, nossas famílias são muito amigas, o pai dele é um homem que eu admiro muito, quando em vida fez um grande serviço à nossa cidade. A mãe dele, muito amiga da minha mãe, enfim, a irmã dele, muito amiga da minha irmã. Eu sou um pouquinho mais velho que o Luiz Neto, mas ele me convidou para ser secretário dele. Inicialmente de uma outra área, mas depois de uma área que eu gosto muito, que é o esporte. Eu sempre joguei futebol, sempre estava na periferia, na várzea, nos campeonatos amadores. E eu achei bom o convite, porque dava para me conciliar a medicina e a secretaria, porque é o que eu fazia. Os finais de semana eu ia jogar bola. E fui secretário dele. Por um belo dia, ele me pediu para que filiasse a um partido político. Na época, o PFL, é uma história do PFL de Uberaba, que começa com o doutor Hugo lá atrás, depois passa pelo Luiz Neto, pelo Paulo Pial, e eu vim depois, né? Eu já vim pelas mãos do Guaritá. E ele pede para me filiar ao partido, eu me filio e ele me lança candidato a prefeito em 1996. Vamos ver que o tempo passa, né? E o Luiz Neto fez uma belíssima administração, me lança candidato contra adversário, um ícone da política de Uberaba, que era o Wagner do Nascimento, com um time competente ao redor dele, inclusive o ex-prefeito Anderson. E eu disputo a eleição com o Wagner, vencemos as eleições, veio o processo da reeleição, fui para a reeleição,
Aí contra o próprio Anderson, uma disputa muito acirrada tivemos. O Anderson, presidente da Assembleia, um político muito forte também naquela ocasião. E a gente concorreu, ganhei por uma pequena margem de votos, aliás, uma vitória muito gostosa. Assumo a prefeitura no meu segundo mandato e toco o barco. Nessa ocasião, o Aécio vira governador, Aécio Neves vira governador, e no meio do meu segundo mandato, em 2002, o Aécio me convida para ser secretário de Estado. Eu agradeci, não pude aceitar, estava no meio do meu segundo mandato, não aceitei, e terminei e segui o meu mandato até quase o final, quando nós inauguramos o centro administrativo. Quando eu tinha uma meta de inaugurar um centro administrativo, Uberaba não tinha, e é o centro administrativo que nós temos hoje. Aí, nessa ocasião, o Aécio volta a me convidar, eu já terminando meu segundo mandato, vou para Belo Horizonte, viro secretário de Esporte de Estado e de Desenvolvimento Social, um trabalho muito gostoso também. E dali eu fiz uma plataforma para deputado federal, que era a minha intenção, eu já tinha a base de Uberaba, me candidato a deputado federal naquela ocasião, isso em 2007. Nós já estamos lá. Em 2004 saí da prefeitura, 2 anos em Belo Horizonte como secretário, 2006, candidato em 2006 a deputado federal e felizmente fui vitorioso com a votação expressiva inicial em Uberaba. E se eu errar números é por pouco. Tive 44 mil votos em Uberaba, uns 40 mil votos fora. Foi a maior 42. da história, né? De Uberaba. Depois, no meu terceiro mandato, que foi a maior. Porque eu de 44 fui a 50. Se eu estiver errando números, é pouca coisa. Primeiro mandato, 44 mil votos, no total 90 mil votos, para arredondar, com os votos de fora. No segundo mandato, 50 mil votos mais ou menos em Uberaba, no total quase 100 mil votos, 98 mil votos. No terceiro mandato, que foi meu último mandato, eu tive 55 mil votos em Uberaba e 120 mil votos no total, quando eu fiz o meu terceiro mandato. Fiquei deputado por 3 mandatos, tive uma passagem pela Câmara interessante. Quando lá cheguei, no meu primeiro mandato, eu tive o privilégio de ser recebido por um dos homens fortes da política nacional, inclusive hoje é governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que me encaminhou lá em Brasília, porque é difícil chegar em Brasília. Eu já virei presidente da Comissão de Agricultura lá, já no meu primeiro mandato, e fui seguindo, me tornei depois presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, uma frente muito importante. Me tornei líder do meu partido, do PS, aí já é PSD, eu estava ainda PFL, Democrata, então um grupo, isso é interessante contar, porque um grupo de deputados e de lideranças do PFL, Democrata, entre eles Jorge Bonhaus, o Gilberto Kassab, a gente começa a fundar o PSD. Eu já como deputado, participando ativamente desse processo da fundação, fundamos o PSD, passamos para o PSD, na presidência do Kassab, que está até hoje, com Jorge Bonhaus. Fui líder do PSD na Câmara, um cargo também muito importante. E em 2018, eu já, finalizando o meu terceiro mandato, tive a honra, a honra e o privilégio de ser convidado pelo professor Anastasia. Para mim, um dos políticos mais íntegros e competentes desse país. Ele quis enfrentar um projeto, aliás, ele não queria, foi convencido a ser candidato ao governo, para disputar contra, na época, o Fernando Pimentel, que era o governador do PT, governador de Minas pelo PT. O Anastasia convencido a disputar e me procura. Nós já éramos amigos há muito tempo, e se eu aceitava fazer parte do projeto dele de vice. E eu, com muita honra, aceitei, começamos a campanha, de repente, quase no final da campanha, aparece o candidato Zema, que na época era um desconhecido, mas naquele momento, um momento muito nervoso da política nacional, o próprio PSDB, do partido do Anastasia, muito desgastado, surpreendentemente, a gente é derrotado pelo governador Zema, que é da política. Eu sempre digo que a política é assim. O bom da política são esses, até imprevistos, nessas. Mas eu digo que em 2000, quando nós perdemos a eleição, eu perdi para cima. Isso é muito importante. Que às vezes a pessoa ganha, mas ganha para baixo. Às vezes a pessoa perde, mas perde para cima. Perde para baixo. Tem gente que ganha para cima. E eu perdi para cima, ou seja, perdi com muita honra por ter estado ao lado do Anastasia e perdido por uma pessoa que depois, ao longo do tempo, demonstrou ser uma pessoa de caráter também, que é o governador Zema. Então a política é isso. Depois nós perdemos a eleição, eu ainda era deputado. No final de 2018,
o presidente Bolsonaro, o candidato Bolsonaro, do qual eu particularmente, como vice-governador, candidato a vice-governador, apoiei naquela época, até deu um problema naquela época, mas ele ganha a eleição. Ainda nós era deputado, em novembro de 2018, eu na frente parlamentar da agropecuária, presidente da frente, ele procura a frente, alguns deputados, uma mesa como essa, com umas 6 pessoas, e ele propõe à frente indicar o ministro de Estado. E nós discutimos, tínhamos lá alguns deputados e senadores com toda a possibilidade de ser o ministro naquela ocasião, discutimos entre nós e chegamos à conclusão que o melhor nome a ser indicado por nós seria o nome da Tereza Cristina, que tinha chegado a 2 mandatos na Câmara, inclusive era a minha vice-presidência na FPA, Frente Parlamentar Agropecuária. Indicamos a Tereza, um grupo aí de 8 deputados, a cúpula da frente. E a Tereza sabia que eu já não tinha mandato mais, me convida para acompanhá-la nesse projeto. E eu aceitei com muita honra, primeiro porque a Tereza é uma pessoa, além de ser competente, muito correta, e eu acreditava muito e acredito muito no projeto do presidente Bolsonaro. E entramos no Ministério, eu como secretário executivo, ela como ministra, e depois ela se candidatou ao Senado e eu me tornei ministro. E terminou essa longa, mas curta temporada, né? Assim, que eu contei rapidamente. Termina, o governo Bolsonaro perde a eleição, aí o porquê perdeu, e são discussões, eu tenho as minhas teorias, acho que a história ainda vai contar muito isso. Perdemos a eleição, eu volto para casa. Volto para Uberaba, agora vou já com uma idade um pouquinho, os cabelos já brancos, vou descansar, vou parar, mas vou ficar com as minhas coisas particulares. Mas aí recebo um convite do governador Zema e do vice-governador professor Matheus para poder assumir uma missão muito interessante na CEMIG e que depois eu posso contar com mais detalhes para você sobre essa missão. Então, assumi isso e claro que acabei não deixando a política sair de mim, apesar de não querer ser mais candidato. Eu participei de um projeto político aqui. Em 2018, eu pedia, naquele momento, eu precisava de um candidato a deputado federal aqui em Uberaba, que nós não tínhamos. Convidei o Ismar, que já era um amigo nosso, um companheiro, um grande, leal companheiro, para ser o nosso candidato. Ele foi para o sacrifício. Enfim, passou a eleição. Ganhamos depois a prefeitura, um projeto que nós convidamos a prefeita para fazer parte do nosso partido, e estamos vivendo esse momento de hoje e com muita alegria, com muita sensação e com muito entusiasmo, conhecendo os jovens políticos que com certeza farão o futuro de Uberaba, e um deles é o Caio, e não faço isso, ele sabe disso, não falo isso para agradá-lo, porque a gente mais velha, a gente tem essa possibilidade de enxergar um pouco na frente, sabe? Então eu acho que o meu papel é esse. Participei da eleição da prefeita Elisa, pessoa que eu confio muito e acredito também como uma grande liderança jovem da cidade. A política de Uberaba, ela teve uma mudança, as pessoas precisam de entender isso, que a política de Uberaba mudou de uma história para outra história, é uma história que está começando ainda, e que vocês têm uma participação muito importante nessa história. E eu de longe fico observando, conversando, ajudando, o que eu puder fazer eu faço. Eu tenho a nossa linha lá no nosso partido, nosso partido se fortaleceu muito aqui em Uberaba, porque no estado de Minas Gerais e no Brasil hoje é o partido mais forte do país, hoje mais forte do estado, e mais forte do Uberaba, me ouso até falar isso. Nós temos a prefeita lá, vereadores, 3 vereadores dentro do partido, né? O Anderson, o Riposati e o Ismar, e agora estamos aí para construir um projeto para frente, né? A gente conta rapidamente, mas a história ela é construída com muito esforço, de muitos anos, e eu acredito muito nessa jovem política de Uberaba. Não é jovem só na idade, não, jovem nas pessoas que estão chegando, e pode dar um upgrade muito grande para a cidade, sabe, Caio? Eu acho que você tem uma responsabilidade grande, eu já te disse isso algumas vezes, e eu estou aí para poder ajudar. Tenho a minha linha política determinada, dentro do partido, ao lado da prefeita, acredito que ela possa fazer um bom governo, e vocês têm a posição de vocês que tem que ser respeitada. Tem que ser respeitada, e vocês têm que realmente seguir agora.
Eu falo muito, cuidado, essa turma joga cautela, a política não se faz da noite, é degrau por degrau, não adianta querer dar um salto maior que acaba caindo e quebrando a perna, sabe? Então vai com calma, que vocês têm muito que oferecer à cidade ainda. Desculpa se falei muito. Que isso, jamais. Obrigado pelo elogio, né? Não é a primeira vez que você fala sobre as futuras possíveis lideranças políticas, e eu te agradeço muito, e dentro do que o senhor falou aí, a gente tem muito para te perguntar aí da sua trajetória, não tenha dúvida. Claro. Dentro, assim, fala, Júlia. Dessa trajetória... Aliás, o Júlio é uma moça tão bonita como ela, né? Obrigada, muito obrigada. Dentro dessa trajetória, né, tão grandiosa e esse caminho que o senhor trilhou, o início da política ali foi puxado pelo Luiz Neto, então, né? Foi. E como você encarou isso? Você já tinha participado antes? O primeiro passo foi como secretário mesmo? Como Júlia, que foi entrar nessa vida? É uma coisa interessante isso. Eu falo muito, brinco muito. Eu entrei na política pela visão do Luiz Neto. O Luiz Neto precisava de ele achou que eu deveria ser o candidato. Ele me chamou, acho que quando ele me chamou para secretário, pela amizade que nós tínhamos, que eu contei há pouco da família, ele achou que ele me conhecia, que eu podia ajudar. O pai dele, que era o Netinho, né? Vocês não conheceram, a Taliba Guaritá Neto, um homem, é uma lenda no Uberaba, a Taliba Guaritá Neto, um cara muito ligado a esporte, muito ligado à parte social, enfim. O Luiz Neto me convida, mas acredito que ele me convidou já pensando em alguma coisa. Naquele momento que ele me convidou, não tinha ainda o processo de reeleição. Então era natural, se eu ganhasse a prefeitura, como ganhei, que a próxima candidatura seria a dele, que era natural, porque não tinha reeleição na época. Sim. Mas acho que infelizmente para ele, felizmente para mim, o processo de reeleição aconteceu nesse período. E eu não poderia abrir mão de ser candidato à reeleição, porque o prefeito tem que ser candidato à reeleição, só se ele não quiser mesmo. Porque ele não ser candidato é ele atestar que ou não gostou, que não foi meu caso, não deu certo. ou que não deu certo. Exato. É aí que eu me candidatei à reeleição. Agora, no meu primeiro mandato, quando o Luiz Neto me convida, sabe, Júlia, faz eu filiar no partido um ano antes da eleição, que era o que precisava de fazer, eu me filio, e ele me viu como uma possibilidade de ser candidato, eu acho que por dois motivos principais. Primeiro, porque eu era médico no Hospital Escola, na parte social muito forte no Hospital Escola, era presidente da Associação dos Médicos do Hospital Escola, tinha um contato muito grande com as pessoas mais carentes, na parte social, e jogava futebol. E futebol realmente foi uma porta que se abriu para mim da periferia. Então eu falo que eu me tornei prefeito de Uberaba pelas mãos do Luiz Neto, mas também por esse trabalho que eu fazia na parte social dentro do hospital e na parte esporte na periferia de Uberaba. Eu brinco muito o seguinte, eu fui prefeito graças ao privilégio e o prestígio do Luiz Neto, que era um prefeito muito bem avaliado. Ele foi o grande responsável, mas eu puxando um pouquinho, mas eu não era uma mala tão pesada para carregar. E só uma curiosidade, o senhor jogava em qual posição? Jogava na frente. Eu sempre joguei na frente, eu jogava futebol de campo, mas gostava muito de futebol de salão, o futsal, né? Eu joguei muito futebol, fiz aí grandes amigos dentro do esporte, legal. Gente das mais variadas classes sociais hoje, e mesmo sem jogar, eu era médico, teve ocasiões muito interessantes. Eu me lembro eu vendo um jogo lá no campo do Fabrício, no Alambrado, eu adorava ver, e um jogador lá, vou me permitir não falar o nome, passou mal, caiu no campo, e eu pulei para dentro do campo para ajudar, e ele fez uma parada cardíaca, e nós socorremos ali, fizemos uma reabilitação nele, e levamos ele para o Hospital Escola, naquela ocasião, todo mundo ajudando, e ele, graças a Deus, sobreviveu. Então, essas são satisfações que a gente tem pela medicina e pelo esporte que eu tinha. Então, eu acho que a minha vida é muito gostosa. Eu tenho uma família muito gostosa, a minha mulher, vocês conhecem a minha mulher, tenho 2 filhas, a Gabriela e a Guta, e 2 netos, o João Marcos e o Felipe. O Felipe mora em São Paulo com a minha filha Gabriela, em Alphaville, e o João Marcos mora comigo aqui. Agora eu trazer um pouquinho, porque ele está no Rio hoje, tem um grupo de amigos que joga futebol, depois eu fui jogar futebol, bem mais jovem do que eu, mas conseguia jogar. Não agora, até uns 4 anos atrás, que eu não sei se você conhece. O Iraci, o Léo, conheço. O Juninho da Opção, o Juninho lá da Opção. Tô falando que foi diretor da... Eu estudei na Opção a vida toda. O Juninho é um craque de futebol também. E o Patropi, que é o Silvio Júnior, não sei se você conhece o Silvio Júnior. Agora não estou lembrando. E coincidentemente, os filhos deles são amigos do meu neto. E hoje o meu neto está no Rio com eles, hospedado lá com eles, foram com eles. Então, o meu neto está com os filhos dele.
Então, eu sou quase um pai do meu neto. Ele mora comigo, eu sou o pai dele, sou eu. E ser pai com essa idade é duro. Ainda bem que meus amigos me ajudam também a carregar meus... Então, foi isso a minha história. E ainda nesse assunto de futebol, a gente gosta muito aqui. Você ainda acompanha, torce para algum time? Não, assim, eu torço. Eu, por exemplo, gosto muito do time da cidade. Eu sou originário do Independente. Eu joguei futebol pelo Independente. Uhum. Então, meu clube de paixão em Uberaba é o Independente. Mas quando o Uberaba Esporte está em campo, com essa paixão que o Uberaba desperta na gente, a gente torce muito. O próprio Nacional, que eu tenho grandes amigos lá dentro do Nacional também, mas meu time de paixão em Uberaba é o Independente, onde eu fui criado. Eu nasci em Sacramento. Uhum. Com 1 ano de idade, eu vim para Uberaba e morei na rua 15 de novembro, na 15 de novembro, não sei se vocês conhecem. Eu fiquei lá, 1 ano já cheguei lá. Depois mudei para 7 de setembro, e depois que me casei, formei, me casei. Mas eu vivi a vida toda minha lá no bairro, lá nos Estados Unidos, lá no Independente. Eu também. Lá na Dona Santa, que fazia um time gostoso lá. Sabe? Você tem um tio que é um grande amigo meu, sim. O Ângelo, que é do bairro também, né? Que Exato. É do bairro também. Então, a minha história lá no Independente, meu time de paixão de Uberaba. Mas a nível nacional? A nível nacional eu sou Fluminense. Fluminense. Sou torcedor do Fluminense. Que legal. É o time que eu mais tenho simpatia. Tem muitos torcedores a nível nacional, mas... E você sabe, engraçado? O municipal é raro. O meu neto que gosta de futebol, o mais velho, que mora comigo, eu fiz de tudo para ele ser torcedor dos times que eu gosto. Você sabe que eu tenho um grande amigo, chama Luiz Cecílio, não sei se você já ouviu falar nele. Luiz Cecílio jogou no Nacional, é uma pessoa extraordinária, jogou muito bem. E é meu amigo, deu uma camisa do Vasco para ele. E ele é torcedor do Vasco. Agora, domingo passado, foi ver Vasco e Flamengo, que o Flamengo ganhou de 1-0. O Flamengo ganhou. E vai sábado de novo agora. Porque ele e o Flamengo vai ganhar de novo. Eu acredito que sim. Então, castigo, se não foi presente. Mas eu estou assim, um pouco descrente do futebol também. Eu acho que o futebol mercantilizou muito. Com certeza. Hoje os jogadores de futebol, assim, todo respeito, claro que tem todo mundo ganham um dinheiro, eu acho que um pouco exagerado, sabe? Com todo respeito ao Flamengo. Quando eu estava em Belo Horizonte, eu fui secretário de esporte em Belo Horizonte, tinha muito contato com o Atlético, com o Cruzeiro e com o América. Muito contato. Tem uma história muito engraçada da minha vida. Eu não estou falando muito, não. De jeito nenhum. O intuito é esse. Quando eu estava em Belo Horizonte, que era secretário de esporte, eu fiz um projeto lá muito interessante, junto com a CEMIG, olha que coincidência, que chamava Campos de Luz. Nós fazíamos uma parceria com a CEMIG, fizemos a minha secretaria, o governador era o Aécio. Nós fazíamos uma parceria e iluminar os campos do interior com a CEMIG, campos de periferia. E aqui em Uberaba iluminamos vários. E nessa ocasião, eu me deparei lá, em Belo Horizonte, com um grande jogador de Uberaba, que foi jogar no Cruzeiro, vocês não lembram também, chama Vanderlei. Vanderlei Cuspida, era um lateral esquerdo, um nego forte para burro, e foi para o Cruzeiro e foi um sucesso do Cruzeiro. E quando lá cheguei, ele já tinha parado, e eu soube que ele não vivia num momento um pouco de dificuldades financeira, vendia picolé lá na Praça 7, com muito respeito, claro. E, como ele, vários outros atletas também não estavam vivendo um momento... E eu comentei com a Aécio, tem tanto jogador que deu tanta alegria às pessoas e hoje vive numa situação tão delicada. Vamos fazer um projeto, nesse campo de luz, a gente convida esse pessoal para trabalhar na Secretaria de Esporte, contrata... Como exemplo, na época eu tinha aqui uma construção com o Djalma Santos, que você se lembra, e nós fizemos um time de ex-jogadores profissionais. Todo jogador mais antigo, claro, era o Cuspida, Nonato, o Éder Aleixo. Éder jogou na seleção, Luizinho, que jogou no Atlético, Nelinho, sabe? Que jogou no Cruzeiro também. E fizemos um time de jogadores, ex-jogadores, uns em situações precárias e outros já, mas fizemos um time desse velha guarda. E nós íamos para o interior inaugurar os campos. E eu, secretário de esportes, nós íamos para uma cidade, eu me lembro de uma cidade chamada Alpinópolis, aqui no sul de Minas. Inauguramos um campo lá, tinha mais gente dentro do campo, que a cidade parou para inaugurar, por causa dos jogadores. E entregamos o campo iluminado. Que legal. Mas isso me ajudou, porque dali eu falei assim, eu vou candidatar a deputado. O projeto deu certo. E deu certo, prefeito. Eu comecei a andar como secretário de Estado, é aquilo que eu falo, você tem que ter paciência.
e me candidatei a deputado nesses lugares. Por exemplo, Alpinópolis mesmo, que é uma cidade lá no sul de Minas, tive 4 mil votos. Que loucura. Uma cidade desse tamanhozinho, pequenininha. Então eu fui construindo e aí isso me proporcionou a dar um passo maior na política. E como é que foi esse passo maior de sair de uma prefeitura para ir para Brasília? Como é que é a diferença? Porque eu, enquanto vereador, quando eu estou lá em Brasília, a gente sente que é outro mundo. É outro mundo. Belo Horizonte já é outro mundo. Mas a comparação de Belo Horizonte com Brasília é muito grande. Brasília é outro nível. Exato. É outro nível. E você tem que estar muito preparado para estar lá, porque senão eles te engolem. Belo Horizonte também, é claro, mas a Câmara Federal e o Senado Federal são 2 instituições fortíssimas e muito, muito buscadas pela imprensa. Eu acompanhei eu falava muito com o Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara na ocasião, um grande pessoa, um grande amigo, e ele fez um belíssimo trabalho, mas ele foi engolido, literalmente engolido, por aquele mundo político que Brasília vivia, inclusive pela própria imprensa. Sabe que a imprensa dá uma corda, você amarra na corda, depois eles te abandonam. Largou o cargo, esquecem de você. Então, Brasília, a pessoa para estar em Brasília precisa estar muito preparada para estar lá, porque a primeira eleição sempre é mais difícil. Tinha uma jornalista aqui, que eu tenho muito respeito por ela era muito crítica no bom sentido. Né? Como tem jornalista crítica, mas assim, com bons princípios. Chama Gislene Martins. Vocês não lembram dela. Ela escreveu uma coluna no Jornal da Manhã. E quando eu ganhei a eleição para deputado, ela escreveu uma frase que eu nunca mais esqueci. Ela falou assim: tirou leite de pedra. Porque ninguém acreditava, né? Ninguém acreditava que eu poderia ser candidato eleito deputado federal. E foi. Quando você se elege a primeira, o segundo mandato ele se torna mais fácil. O terceiro mais fácil ainda, e assim por diante, sabe? Você vai tendo os contatos, vai abrindo mais espaço na sua base, mas você tem que manter sua base principal. Nós de Uberaba ou de Uberlândia, que temos cidades com colégio eleitoral maior, é mais fácil para a gente. Porque a gente sai, para você ver, eu tive 100 mil votos, por exemplo, uma média. Eu saí com 50 do Uberaba, já é meio caminho andado. E depois você ia buscando. Agora imagina outros deputados que não são de uma cidade grande que tem que buscar esses 100 picado. Exato. Mas o primeiro mandato é muito difícil. O segundo já se torna um pouco mais fácil. Até porque o segundo existe aquele também, o voto de gratidão pelas emendas que você deixou. As emendas, exatamente. Enfim. E hoje mais ainda, porque na minha época as emendas eram pequenas. Hoje as emendas para deputados são gigantescas. Gigantescas. Qualquer deputado hoje tem 50, 70 milhões de emenda. Na minha época, claro que os números variam, nós tínhamos 3 milhões. Quando eu fui líder, que tinha um privilégio maior, eu tive 6 ou 7 milhões na época. Então era muito difícil. Hoje o governo, a Câmara tomou conta do orçamento do Executivo, que é muito ruim isso. É muito ruim isso. Tem várias discussões aí, né? Inclusive no Judiciário, sobre as emendas PIX, enfim. Precisa de controlar. O deputado é muito importante para poder direcionar certos os recursos, mas precisa ser controlado, porque senão ele é usado de uma forma, para não dizer outra coisa, equivocada. Sabe? Exato. E aí a gente fica, né, com essa questão da maior dificuldade dos prefeitos hoje, né? Ainda nessa relação entre Brasília e município, qual que você acredita que é a maior dificuldade de um prefeito hoje? Aqui de Uberaba, do interior, como que é essa relação? Como construir essa relação? Olha, não é fácil. Primeiro que eu acho uma eleição aliás, eu vou falar de vereador primeiro. A eleição de vereador, para mim, é a mais difícil que existe. Eu nunca fui vereador, mas acompanhei a eleição. É a mais difícil que existe e não resta a menor dúvida disso, sabe? A eleição de prefeito é uma eleição que polariza. Então, é uma eleição que depende daquilo que você constrói e daquilo que você representa e daquilo que a sociedade enxerga como A, B ou C. São 3 candidatos, 4 candidatos no máximo. O vereador, não. Depois que você ganha a eleição para prefeito, e assim eu fiz, já contei a história, você tem que fazer com amor. Com amor, com muito carinho e contatos. Você tem que ter muito contato, buscar alternativa, buscar gente. Por exemplo, quando eu fui prefeito, nós tentávamos construir de todas as formas, eu tentei construir de todas as formas, que o Luguaritá fosse candidato a deputado federal. Seria uma eleição, não vou dizer tranquila, mas bem viável, porque ele era um político muito habilidoso, muito querido na cidade, saiu com uma aprovação muito grande da prefeitura e tinha a região com ele também fortemente. E ele não quis ser candidato. Tem alguns motivos, nós não vamos entrar nos motivos aqui, ele não quis ser candidato. E nós ficamos sem candidato a deputado federal naquela ocasião.
do meu lado, aí vieram outros candidatos de outras alas. Mas no meu primeiro mandato a gente acabou ficando sem esse deputado federal, mas o deputado estadual era o Paulo Pial na ocasião. E eu achava que nós precisávamos fazer outro deputado estadual. Tinha caixa para fazer 2 deputados estaduais, principalmente com um já eleito. Foi quando surgiu o Farrim. O Farrim era um médico muito competente, um belíssimo político. Na profissão de medicina era um cara muito bem sucedido, tinha aí o projeto de laboratório dele muito grande. Foi meu sucessor no Hospital Escola, quando fui presidente da Associação dos Médicos, depois que saí entrou ele. Foi secretário de saúde conosco. Então ele foi preparado para ser... E na ocasião, é claro que ninguém gosta. Eu me lembro de que nós tínhamos 2, era o Pial e ele. E eu falava, os 2 vão ganhar. O Pial já com um trabalho montado, construído, e nós podíamos construir mais um, que era o Farrim, e nós dividimos as secretarias de apoio, enfim, deu certo. Depois o tempo passou, naquela ocasião o Nácio Rodrigues também frequentava muitas cidades, nos ajudou bastante também quando o prefeito eu era, e nós também ajudamos a ele, fizemos, numa das eleições, eu me lembro das eleições que nós não tínhamos candidato e apoiamos, a prefeitura apoiou ele teve 42 mil votos na cidade. Você vê, um candidato, teoricamente, que não era de Uberaba, teve aqui 42 mil votos. Mas fez jus depois, ajudando muitas cidades. Eu tenho gratidão a ele. Ele foi uma pessoa assim, que ajudou muito quando eu era prefeito. Ele tinha um prestígio grande em Brasília e foi bom. E depois, a história vocês conhecem, vieram outros candidatos, né? Mais recentemente, eu me lembro de Caio, não sei se eu já te contei essa história. Eu, quando fui candidato a vice-governador em 2018, o Marcelo Aro, que hoje é o secretário de governo, era candidato a deputado federal e presidente de um partido político que era o PP, se não me engano. Isso, o seu partido. E nós nos encontramos em Belo Horizonte, numa ocasião, e o Franco era candidato a deputado estadual. E o Marcelo é um cara muito, muito vivo, muito esperto. Visionário. Muito. Belíssimo político. Ao modo de cada um. Cada um tem a sua estratégia. Uns pode até criticá-lo, mas ao modo dele, ele é um político vencedor. Exato. E obstinado. E nós conversamos. E por que não? Nós não tínhamos candidato a deputado federal. Por que não lançar o Franco, em vez de deputado estadual, deputado federal? O campo estava aberto. Não tinha adversário, teoricamente. E depois conversamos com o Franco, conversamos com a estrutura dele. O pessoal veio aqui em Uberaba para lançar a candidatura dele para deputado estadual. lá naquele hotel, ali perto do Dama, tem um hotel bem chamado Daim lá. Daim. Lançamos, fomos ali para o bar tomar um chopp do pessoal que veio, inclusive o Calil veio, que era o prefeito de Belo Horizonte e tal. E convencemos assim, vimos que era possível ele ser candidato a deputado federal. E foi, infelizmente, venceu as eleições. Ele era um político muito hábil, muito querido, assim, andava muito, já tinha uma história da família, e se candidatou, elegeu, e foi uma vitória de todos nós. Claro que o mérito maior dele, mas foi uma vitória de todos nós. Acho que o Uberaba, ele era um jovem, ali poderia ter começado uma transformação política. Aliás, poderia não. Começou uma transformação política ali, naquela ocasião. Ele fez o trabalho dele como deputado, aí cabe a cada um analisar da forma. Infelizmente, ele foi para a reeleição, não deu certo. Os motivos vocês sabem melhor do que eu, vocês que conviviam mais de perto. Eu convivi muito com o Franco, eu já era ministro nessa ocasião, era secretário executivo, ministro. Tinha como o agro como uma grande bandeira que eu sempre tive. Eu acho que o Franco poderia ter abraçado essa bandeira com mais força, na minha visão, posso estar enganado. Ele poderia ter abraçado a bandeira do agro, que o elegeu aqui em Uberaba, ajudou muito. Nós ainda tínhamos o Bolsonaro ainda nessa... mas cada um tem um jeito de fazer política, ele fez a política que ele achou que era correta, e infelizmente não deu certo. Espero que ele tenha sucesso, se é que ele vai ser candidato, espero que ele tenha sucesso, porque é uma pessoa do bem. E por isso que a gente lamenta, mas entende, cada um quer seguir um caminho próprio. Eu acho que as pessoas não podem ter pressa na vida, por isso que eu te falo, não pode ter pressa na vida. Você tem que saber ir galgando os espaços. Eu sempre digo, Caio, guarde essa frase com você que eu aprendi. Você tem que ser um líder de líderes. Você jamais pode ser um líder de funcionários, com todo respeito aos funcionários. Você tem que ser líder de líder. Ser melhor do
que os outros, dentro dos outros forte. E aí você começa a construir uma grande liderança, sabe? Exatamente. E tem que ter grupo político. E é muito bacana ouvir você falar isso, porque vocês não fazem parte do mesmo grupo político, mas é interessante você elogiá-lo. Eu respeito muito. Claro. Eu lamento, eu só lamento, porque ele poderia, essa renovação política que começou, eu sempre quis, eu lancei aqui sempre pessoas para mudar um pouco a política. Eu me lembro lá atrás do próprio Lerim, que hoje, o Lerim, nós lançamos candidato a prefeito aqui, não ganhou, não sei por quê. Bateu na trave. Bateu na trave, eu não quero entrar nos detalhes, mas bateu na trave e ele sabe por quê. Mas ali era para fazer uma liderança política nova também naquela ocasião, mas não deu certo, perdeu a eleição. O próprio Farrim, que nós lançamos também, candidato, e se ganhou a eleição, e o próprio Franco. Não sei se ele entende assim, cada um entende, eu acho que eu ajudei a construir uma liderança, que era ele. E ele optou por um outro caminho, de um grupo político diferente. E eu entendo. Agora, tem coisas que dão certo, tem coisas que dão erradas, né? Às vezes, a hora que dá errado, é difícil você reconstruir isso, né? Mas ele é uma pessoa de um valor muito grande, e torço para que você tenha... Agora estamos aí nessa eleição municipal, que você acompanhou bem, ou você acompanhou mais de perto. Eu acho que se equivocaram também em algumas coisas. A prefeita teve, acho que até mais visão do que antigos da política, reuniu num grupo, veio para um grupo onde nós estávamos, fortaleceu um grupo e entrou num partido forte, um partido que estava aí solto assim, as lideranças federal, não tinha deputado federal na região. O PSD não tem deputado federal na região. Você repara para você ver. Não tem. Exatamente. E temos aqui várias prefeituras do PSD hoje, é o partido que tem mais prefeituras em Minas. E na nossa região, felizmente, conseguimos eleger vários deputados, vários prefeitos do PSD, que vão ser uma alavanca para a próxima eleição de 2026. 26, ano que vem. Eu acho que ali a estrutura nossa que nós queremos do PSD foi exatamente plantar esses prefeitos, alguns já antigos, e na região que a gente pode buscar espaço em vários lugares. Então, os nossos candidatos que nós vamos ter terão, evidentemente, o apoio da prefeita, da estrutura, porque ela está dentro do partido, é natural que isso ocorra, e teremos o apoio de prefeitos da região. E, se Deus quiser, teremos também o apoio de um candidato ao governo do Estado, que eu aqui quero deixar um pouco em suspense, para a gente ter, às vezes, uma candidatura própria ou participar da chapa majoritária. E é bacana o senhor falar sobre isso, porque até no começo do mandato, né, a Elisa era muito crítica, a atual prefeita era muito crítica aos grupos mais antigos, acho que até o senhor mesmo. Né? Provavelmente. E hoje vocês fazem parte do mesmo partido, isso obviamente faz parte da construção política. Você acha que foi um amadurecimento da parte dela? Porque, querendo ou não, e assim eu falo isso, né, tem as minhas diferenças com ela tem os méritos dela de ter ganhado, e mérito dela de ter tido essa visão e amadurecido politicamente, ter ido para um partido que deu condições a ela. Acho que a campanha dela, né, não digo sucesso, mas a campanha em si se deve muito à estrutura partidária que ela teve. É o que eu te falo, sabe, Godoy? Você tem que estar dentro de uma estrutura, claro, porque tem várias estruturas boas. O seu PP, o seu partido, é um dos maiores partidos do Brasil. Belíssimo partido. Agora, tem que estar dentro de uma estrutura que você possa fazer parte efetiva dela. Você não pode ser só mais um dentro do partido. Você tem que criar condições dentro do partido. A Elisa, ela enxergou isso, ela tinha algumas opções. Eu disse para ela uma ocasião, que ela estava em dúvida de qual partido poderia ir. Elisa, se eu tivesse a sua posição, eu iria para o PSD. E expliquei para ela os motivos. Ela tinha uma outra opção, que era ir para o PL naquela ocasião. Eu disse para ela, se eu fosse você, eu não iria para o PL. Você não vai ganhar a eleição, porque carimbou-se no PL um radicalismo muito forte. E que isso não é bom para ninguém. O PSD é um partido mais aberto. Nós temos dentro do partido uma divisão onde existe a ala tendenciosa à esquerda, quando eu falo esquerda eu falo Lula, que é a Bahia, com grandes políticos da Bahia, dentro do PSD, o Otto Alencar, pode dar um exemplo de um deles, que é PSD e é ligado ao presidente Lula. E existe dentro do partido pessoas ligadas ao outro lado, ligado ao presidente Bolsonaro, ligado mais à direita. Eu cito exemplo, por exemplo, o Ratinho, no Paraná, que faz um grande governo. E nós, dentro de Minas, você tem claramente isso dividido, né? Minas sempre é Minas, né? São, como dizia Guimarães Rosa, são várias minas numa mina só. E aqui nós temos dentro do PSD uma ala
que é hoje o ministro Alexandre Silveira, que foi ministro, que é ministro hoje, que tem uma ala pró-Lula. Mas existe outra ala que é contra o Lula, onde eu estou incluído, onde o presidente Cássio, que é o deputado estadual, um cara brilhante deputado estadual, está também, deputado federal Diego, deputado federal... Aliás, todos os deputados federais e 90% dos deputados estaduais em Minas têm uma linha da direita, contrária à linha da esquerda. Mas tem gente que a gente tem que respeitar, o próprio Alexandre, que é do PSD que e está na linha. E ele é ministro Lula, ele não tem mandato. E dentro dessa realidade, né, você que foi muito ligado ao agro, né, foi ministro do Brasil, como é que você enxerga essa relação do atual presidente com o agro hoje? Eu acho que o agro sempre foi, não vou dizer de desrespeitado, mas o agro sempre não foi visto como a grande solução que ele é. A sociedade urbana nunca enxergou o agro no valor que ele tem. O produtor rural, aquele coitadinho que está lá no campo, nunca foi valorizado, porque é pouca gente no campo. E o presidente Lula sempre achou que o agro fosse algumas figuras do agro, que são importantes, que é a agricultura familiar, mas sempre quis usar a agricultura familiar manipulando politicamente. Os assentamentos que nós respeitamos, eu visitei inúmeros assentamentos, gente de um valor enorme, mas foram usados manipulados politicamente. Então, esse governo que aí está, ele não tem essa valorização do agro. Estou vendo aí a questão dos alimentos, os preços dos alimentos. É inconcebível, é um absurdo um presidente de um país dizer o que o presidente Lula fala, que o preço do alimento é caro porque o agro está ganhando dinheiro. Sabe? É algo assim que eu não consigo imaginar. Só pode ser realmente um absurdo. Má fé. Só pode ser má fé, só pode ser... então, eu acho que... Mas não é à toa que tem a rejeição que tem hoje. Né? E você vê o ex-presidente Bolsonaro, que tem... Eu acho que as pessoas... Desculpe falar, mas eu acho que o presidente Bolsonaro... O que o Bolsonaro fez para o país ainda não entendeu, não enxergou o tamanho da importância que ele foi para o país. Só vai enxergar mais daqui a alguns anos. Porque eu vou falar rapidamente o que é isso. Porque o Bolsonaro, ele tirou muita gente, muitas pessoas, do conforto para poder vir falar de política. Muita gente que não entendia de política, não sabia de política, não gosta de política, não quer saber de política. Ele chamou esse pessoal a pensar. Ele trouxe esse novo mundo político. Gente que não fazia política, principalmente ligado a esse pessoal do campo. O PT não, o PT sempre, não vou dizer manipulou, mas sempre conseguiu construir dentro desse pessoal um pensamento político, às vezes até forçado. Às vezes até de uma forma forçada. E o Bolsonaro vem e traz esse pessoal para discutir. Qual foi o erro? A consequência é que parte desse povo que ele trouxe para pensar em política ficou no radicalismo, que a esquerda tende fortemente. E o radicalismo não leva a nada. Exato. Nem o radicalismo que o Bolsonaro representou, que algumas pessoas que gostam do Bolsonaro representam, e nem o que o presidente Lula tem. Então, esse grupo radical do presidente Bolsonaro, não conte comigo. Não conte comigo. A esquerda nem se fala. Agora, esse pessoal que ele chamou a pensar, porque muitos desses da esquerda, da direita radical, usou isso para benefício próprio, para se candidatar a deputado, candidatar a senador, candidatar a vereador, entendeu? Usando essa bandeira do radicalismo. Porque o voto proporcional, você sabe disso, ele não é tão maciço. Exato. Diferentemente, por exemplo, por uma eleição majoritária, nenhum dos dois lados vai ganhar. Pode ter certeza disso. Concordo. Por quê? Porque nós temos que chamar o centro. Por isso que eu digo que nós, Uberaba, precisamos criar esse ambiente onde existam os dois lados. Um lado do lado da que a gente chama de direita, centro-direita, e um lado da centro-esquerda. Tem que ser criado, tem que ser construído, tem que ser respeitado. E tem que ser valorizado. E provável que o próximo presidente da República seja alguém... nessa ala. É um cara, Exato. por exemplo, nós temos o Tarcísio. O Tarcísio nasceu no governo Bolsonaro, mas a visão dele é uma visão diferente. E ele senta com todo mundo, conversa com todo mundo, entende, conhece os erros que foram cometidos no governo Bolsonaro, erros políticos, grandes erros políticos, inclusive dele. Ele se sacrificou, o Bolsonaro se sacrificou em benefício desse bem maior que ele construiu. Ele está pagando caro agora. Está pagando caro. Agora, as pessoas que lá estão, pega o Tarcísio como exemplo, é um cara que construiu isso, viu isso, fez uma depuração e hoje é um político que tem a linha de centro-direita, mas conversa com todo mundo. Conversa com todo mundo, eu acho que essa é uma grande qualidade do Tarcísio, né? Dialoga com o governo federal, porque realmente quer ver São Paulo crescer. Agora,
vamos ver, o tempo vai dizer, e a gente acha que 2026 vai ser uma eleição muito interessante, porque ela vai delinear qual é realmente os caminhos. Os radicalismos, se Deus quiser, eles passarão a não existir. Vou aproveitar que a gente entrou nessa linha de radicalismo, dessa polarização que a gente viveu. Vou trazer um tema um pouco mais polêmico que a gente está vivendo aí nesses últimos dias, que é sobre a anistia para os presos do 8 de janeiro. É uma pergunta difícil. Eu vou te responder. Muita gente inocente está pagando. Muita gente. Eu conheço. Muita gente está pagando um preço que não deveria estar pagando. Eu acho que o Supremo exagerou na dosagem, sabe? Eu acho que as pessoas que fizeram a balbúrdia, desrespeitar os nossos poderes, tem que ser punido. Eu acho que tem que ser punido. Mas não como eles estão punindo, não dessa forma. Sabe? A gente vê aí não dessa forma. Eu acho que né? Discutir anistia, a gente tem que pôr na mesa para poder entender o que é anistia. Agora, que muita gente está pagando um preço que não deveria estar pagando, eu conheço muitos, inclusive gente de Uberaba, sabe? Que foi lá passear e já jogaram para dentro do ônibus, sabe? Não é assim que se constrói. Eu acho que o Supremo está equivocado. Eu não sou de ficar fazendo crítica, mas está equivocado. Eu acho que tem que ser revista essa situação. Eu não sei se é com anistia ou não, mas tem que ser revista essa situação. Acho que nunca houve a possibilidade de ser discutido o golpe, ia ter um golpe. Como é que vai ter golpe? Você não tem um canivete no bolso? Os golpes militares, o golpe de Estado que nós conhecemos, são golpes que custaram vidas, entendeu? Com armas pesadas. Que golpe que poderia ter existido numa situação dessa? Agora, que é raro? Claro que é raro. Você não entra na casa dos outros, derruba e quebra as coisas. Paguem por isso, mas não paga por uma ideologia política que alguns querem construir, sabe? Eu sou muito, muito radical com essas coisas. Eu sou muito chateado com isso, porque o Supremo exagerou, está fazendo um papel que não deveria estar fazendo. Nós temos que respeitar, mas o Supremo hoje não é um Supremo respeitado. E a Suprema Corte a Suprema Corte se fala. Ela tem que ser respeitada e ela não está se fazendo por respeitar. Concordo plenamente. A gente tem hoje uma realidade no Brasil de pessoas que pegaram uma prisão acima de 10 anos, né, por conta desse ato. E a gente tem grandes exemplos aí no Brasil, como o ex-governador condenado a mais 100 anos, postando vídeo em piscina, dando giro de filme. Então, assim, isso não faz sentido nenhum. Passaram aqui. Não acredito que ele possa ser verdade. Será que que não é IA, não? Inteligência artificial? Não é possível. Infelizmente, não é possível que o sujeito faz aquilo. Não é possível. Não tem cabimento. Pois é, mas é um exemplo. Exato. É um exemplo. É um exemplo. E senhoras aí de igrejas que estavam lá, tá lá presa com olha, é de chorar. Eu até conheço uma senhora que vai na missa com a tornozeleira, tadinha. Enfim, vamos lá. Sobre a CEMIG agora, né? Como que tá sendo aí esse desafio na CEMIG? As pessoas ligam para te pedir ajuda com alguma coisa? Júlio, eu vou te contar uma história rápida. Quando eu era prefeito, eu brinco muito que lá na CEMIG, nas reuniões, eu falo isso. Quando eu era prefeito, eu era médico, né? Eu saí da medicina, então eu passava na rua, as pessoas, claro, me conheciam. Prefeito, uma consulta para minha mãe. Minha tia está precisando do exame, não faz o exame. Meu está precisando fazer uma operação. Era um dia inteirinho isso. Quando eu saí da prefeitura, eu falei, graças a Deus acabou. Menina, cheguei na CEMIG, é muito pior. Todo mundo tem uma demanda. Você não tem demanda da CEMIG, não? Alguma reclamação da CEMIG? Eu tenho uma pergunta para fazer depois. Todo mundo. Eu vou em qualquer lugar que eu vou. Marquinhos, porra, você está na CEMIG agora? Me ajuda, acabou a luz lá de casa. Mas é jogo, né? E aí é uma história comprida, dá para fazer outro programa para falar da CEMIG. Nossa Senhora. Mas você tem uma história que você ia falar? Não, é uma pergunta sobre a questão da revisão da aposentadoria da CEMIG. É para outro episódio. É da aposentadoria ou da saúde? Plano de saúde. Plano de saúde está no meio, né? É, plano de saúde. Dos já aposentados, não é? É um plano de saúde que eles têm que aderir a um plano de saúde. Isso. Inclusive, há um movimento do sindicato dos eletricistas lá. Inclusive, vai agora, dia 12, o presidente vai ter que ir à Assembleia para responder uma convocação que teve lá para falar sobre o assunto. O assunto, eu não conheço o assunto com profundidade, porque estou lá há pouco tempo, mas eu acho que não pode. Não pode ter essa diferença da sua aposentadoria, da minha aposentadoria, do seu plano de saúde, de onde... Foi uma coisa que é uma... Não vou dizer. Lá o plano de saúde, lá... como dizer, até a dentadura do avô eles dão, entendeu? Então isso tem que ter controle. Não pode jogar todo mundo na rua, mas também tem que saber o equilíbrio, porque senão você quebra o plano de saúde. Daqui a alguns anos não vai ter nem aposentado e nem o ativo com o plano de saúde. Exato. A CEMIG é um belíssimo plano de saúde, ela tem belíssimo plano de saúde para todo mundo. Agora,
De graça hoje é muito difícil as coisas. É muito difícil. Tem que participar com uma pequena parcela para ajudar a reconstruir isso, porque senão daqui a poucos anos nem eles vão ter, nem os outros que estão mais novos vão ter. Então tem que ser discutido. Tanto é que a Justiça do Trabalho deu ganho de causa à CEMIG. Doutor, eu queria voltar a um assunto político. A gente estava falando sobre os partidos, né, a questão partidária, e hoje muitas pessoas do meio político falam sobre a fusão do PSD com o PSDB a nível nacional. Eu queria saber se existem essas conversas, como que ficaria Minas, porque a gente tem um cenário completamente dividido, Caio, né? Eu acho que fazer uma análise assim de uma possibilidade de acontecer é muito difícil. Mas essas conversas existem. Existe com o PSDB, vive um momento... O PSDB foi um grande partido em Minas. Em Minas não, no Brasil. Tivemos quase o presidente da República, o próprio Aécio. Grandes governadores em São Paulo, em Minas. É um partido muito forte. Mas, infelizmente, teve aí momentos equivocados e está vivendo um momento hoje muito ruim. Então, ele está buscando uma alternativa. Não sei se é com o PSD, não sei se é com o Podemos, eu não sei se é com o MDB. Ele vai buscar alternativa. Eu acredito que é difícil em Minas, porque o PSD se tornou um partido muito forte em Minas. Eu acho difícil. Essa fusão, por alguns estados, serem difíceis. São Paulo também, porque lá tem os antigos, lá, né, o Alckmin da vida. Eu não vejo isso com pode até acontecer. Se acontecer, nós vamos ter aí sentar e discutir muita coisa. Mas eu não acredito que isso aconteça, não. Eu acho que a longo prazo o natural do Brasil é que os partidos tem que diminuir, né? Tem que diminuir. Já está diminuindo. Já diminuiu bastante, acho que a tendência... A Cláudia Barreira já ajudou bastante isso, né? Já está... Era 40 e tantos partidos, hoje parece que já é menos. A eleição de vocês já é uma eleição diferente do que foi no passado, sabe? Eu acho que a próxima vai ser completamente diferente, com menos partidos. Inclusive, para deputado estadual e deputado federal, vai ser uma eleição diferente. Não vai ser aquela que o cara elege com 30 mil votos. Não vai eleger com 30 mil votos. Vai ter que ter aquele percentual mínimo para depois ver se faz a cadeira. Isso você sabe mais do que eu, isso eu não sei. Exato. Não entendo nada desse negócio, sabe? Hoje, o senhor é líder, né, do partido da Elisa, e eu queria saber como que você vê a composição na Câmara, né? Porque a renovação não foi tão grande entre os vereadores. Eu acho que, como eu disse lá atrás, eu acho que é um momento de reflexão na Câmara também. O Caio está aqui, é um menino jovem, um futuro político enorme. E eu acho que ser oposição, eu fui oposição. Eu fui oposição ao governo do Lula, inclusive, quando era deputado era. Agora, você precisa saber o que é a oposição. Com todo respeito, uma oposição não é vir para um vídeo, gravar um vídeo e sair xingando todo mundo. Se você quiser ter uma notícia jornal, vai para a porta do pronto-socorro que você acha na hora. Na hora, em qualquer lugar do mundo, você acha. Então, eu acho que a oposição ela tem que ser serena, tem que discutir, tem que conversar, não pode ser, não falo de jeito nenhum. Isso não é oposição. Oposição é sentar, por exemplo, o PT, vou pegar o PT em Minas Gerais. Tem deputados do PT que são brilhantes políticos. Eu cito o nome dele, o Reginaldo Lopes, que é um político que você senta na mesa e você discute com ele, ele te entende, ele muda de opinião e tal. Então, aqui na Câmara, eu já falei isso ao Caio, tem lá vários políticos, eu acho que tem vários vereadores lá, que têm uma perspectiva futura. Outros querem ser vereador. Eu falo muito que o vereador tem que sonhar em ser presidente da República. Eu sempre defendi essa bandeira. Entrou, pensa em ser presidente da República, porque senão não vale a pena. Ser vereador por ser vereador, também 5 mandatos, 10 mandatos, com todo respeito. Mas tem gente que gosta. Eu, por exemplo, fui deputado. Com todo respeito, eu jamais, se me der de graça um mandato de deputado federal, eu quero. Eu já fiz o que eu tinha de fazer lá como deputado federal. Já dei a minha contribuição lá. Ah, você quer ser governador? Ah, quero. Ah, você quer senador? Ah, quero. Agora, é porque são outras missões, são outras visões. O vereador, ele tem que começar a pensar dessa forma. O problema do vereador, Caio, é saber o outro passo que vai dar. Você pega, eu não sei sua idade direito, mas eu sei que você é muito novo. 29. 29 anos. Não pense que vão existir outros Nicolas da vida. Não vai. Pode existir, mas aquele menino é um fenômeno. Ele é um fenômeno, esse menino. Esse vai ter que ser estudado no futuro. E faz política, eu acho, apesar da idade, madura. E acho eu, isso é uma opinião pessoal, que ele vai se candidatar a deputado federal. Também acho. Porque ele tem uma missão a cumprir com o Brasil, não é nem com Minas. Estou falando diferentemente do senador Cleitinho, que tem uma posição, que eu respeito, um jeito de fazer política,
que eu não concordo muito. E acho que ele pode fazer um bom serviço a mim, mas não está preparado para um outro passo, que ele quer ser candidato a governo. Mas não está preparado. É notório isso. O próprio Nicolas, ele acha que não está na hora dele. Ele vai escalando, tem idade. Eu volto isso aqui para a cidade. Calma, gente, calma. Vocês estão começando uma nova era política na cidade. Isso é muito profundo, isso. Vocês estão iniciando um novo momento político na cidade. Você, a prefeita Elisa, a fulano de tal, não vou citar não, para não. Mas vocês estão começando uma política. A política antiga que eu fiz parte, a nível de mandatos, ela foi passada para trás. Ela foi. Não é encostada, a palavra não é essa, não. Foi colocada num lugar onde esse pessoal, que eu me incluo, está para ajudar. Ou para alcançar um objetivo lá em cima. Eu quero ajudar a eleger deputado estadual, quero eleger deputado federal, agora para frente, ajudar num projeto estadual, de um governador estadual, certo? Agora, aqui em Uberaba, o que eu puder fazer para ajudar a se eleger deputado estadual e deputado federal, que tenha viabilidade, eu acho que eu tenho que fazer isso. E nós temos possibilidade de fazer eu acho que nós sabemos, Caio, eu acho que tem. Plena condição de fazer 2 estaduais. Plena condição. E a prefeita tem papel importante nisso, tanto de um lado como do outro. Porque o outro lado, que não seja da ideologia dela, aí chego nessa questão da oposição, ela tem que respeitar. Ela tem que. Não, é uma pessoa da cidade, gosta da cidade. Uma pessoa de Uberaba. De Uberaba. Não, que seja um vereador, seja quem for. Ela tem que entender que ela tem que fazer gente ligada a ela. Um candidato. Essa é a minha teoria que eu defendo. Eu tenho até a pessoa já. Ligada a ela. Ismar Marão. E ela tem que ter também a abertura. Não ela saia gritando o nome da pessoa do outro lado, que pode ser até contrário às ideologias políticas dela, mas ela tem que respeitar o caminho dessa pessoa. Que bom que nós conseguimos fazer 2 tipos de deputados estaduais assim. E tem um deputado de Uberaba, né? E tem um deputado federal, a gente tentar eleger um deputado federal. No final das contas, tem nomes aí que você pode, de repente, surge do nada. De repente, está aqui e vira para cá. O Frank é um exemplo típico, diz que ia ser candidato a deputado de vereador e ia ser deputado estadual. De repente virou federal. Então nós temos agora, com tempo, com calma sim, porque ele já está chegando, mas tem que ser muito bem construído, maduramente construído. E vocês não podem, Caio, com muito respeito, sabe, fazer passos equivocados para poder alcançar isso. Concordo. Não faça isso, não faça isso. Porque senão nós não vamos ter problema, acho que a sociedade tem que se reunir, não só a prefeita, mas as entidades de classe. Eu falei isso hoje num programa que eu fui. Por exemplo, ontem eu encontrei com o Zé Flávio, que é o presidente da FIENC regional. E falei isso aí. Ele falou, não, doutor Marcos, até nós estamos querendo conversar com o senhor. A turma da FIENC, a turma da SIGRA, a turma não sei do quê, para falar nesse projeto. E eu vou lá conversar com eles. Eles podem ajudar. Não que eles precisam seguir a linha que eu quero, eu quero fulano. Não é isso. Nós vamos fazer uma linha, cada um pode ter, mas é a gente canalizar para poder eleger as pessoas. Pode ser de um lado, pode ser do outro. Mas nós temos que estar conversando juntos. Nós, mais velhos, ou que não estamos, vamos dizer, diretamente ligados, temos que ver qual é o caminho para nós elegermos. Não, o caminho nós temos que ficar aqui, é para o lado de cá. Um pouco para cá, um pouco para lá. Mas é possível isso. E tentar fazer pelo menos um federal. Para começar, porque cabe 2 aqui. Mas se fizer cabe um ciclo, começa um novo ciclo da política. Não, já tivemos 3 deputados federais aqui. 2 deputados federais aqui. E é inimaginável pensar que não tem nenhum hoje. Não tem cabimento um negócio desse. Eu acho que assim, todos nós temos a parcela de responsabilidade, o próprio cidadão berabense que votou em muitos candidatos de fora, mas também passa, eu acho que pela falta de maturidade do governo municipal naquela época, de não ter tentado impulsionar uma candidatura que era viável. Eu acho assim, sabe, tudo é um início. Aquela candidatura, eu não critico a prefeita por essa viabilidade ou não viabilidade. Tudo é uma construção. Porque assim, eu me refiro aos candidatos que ela apoiou, tiveram pouquíssimos votos na cidade. Mas ela errou. Eu falei para ela, dentro do meu gabinete, eu era ministro de Estado. Não, minto, não falei para ela não. Falei para as pessoas que lá estavam, viu o Marão. Porque eu dizia, não para ela, você pode até arrumar uns votos, era o Zé Silva. Eu gosto muito do Zé Silva. Um deles Rumo uns votos para ele, mas não vista essa camisa para valer. Você vai se desgastar. E se desgastou. Mas é imaturidade. Eu acho que falta de... Agora não fará isso. Com certeza não fará isso. Absoluta certeza. Mas isso é um crescimento. Faz parte do crescimento político. Caio, você lá naquela ocasião, você também tinha... Você deve ter amadurecido demais.
Amadurecer demais. Isso você precisa entender. A prefeita, eu tô aqui, não estou aqui levantando a bandeira, eu já passei dessa fase. Mas ela é bem intencionada. Eu acho que ela é bem intencionada e bem intencionada. É claro que ela quer um projeto pessoal dela. Ela não vai parar na prefeitura no final do segundo mandato dela. Ela vai ter outros voos, com toda certeza. Pode ter certeza disso. Agora, ela tem que saber construir isso e ser uma liderança. Aquilo que eu disse lá atrás, ser líder de líderes. Ser líder do secretário não adianta nada. Tem que ser líder de líderes. Líder dele, líder meu, líder... Aí você consegue fazer realmente uma liderança interessante. Mas política, a gente não fica. Desculpa, gente, mas eu fico aqui o dia inteiro. Mas nesse nível de conversa. E esse é o intuito. Não nível de a gente ficar debatendo coisas pequenas. Debatendo a cidade, debatendo o que é melhor. Eu só encerro, eu acho que preciso de ir até. Vocês põem na cabeça o seguinte, e esses programas de vocês é muito importante, sabe, Júlia? Muito importante, chamar pessoas para conversar, chamar Anderson Adalto, chamar Tony Carlos, chamar Piau, chamar Franco, me chamar, para cada um emitir uma opinião e vocês poderem fazer disso a oportunidade das pessoas refletirem, aquilo que eu falei lá atrás. Muita gente está falando de política, agora não pode ser também serem equivocados aí na vida. Nós já estamos encerrando, Marcos. Eu tenho mais algumas perguntas que vão ser bem breves, eu prometo. E uma delas é o seguinte, tem muita gente que quando sabe, que conhece a sua história, você é conhecido por grandes feitos na política, e tem muita gente que brinca também porque você ficou marcado pelo aquele prefeito que colocou muito coqueiro na cidade. Como é que foi essa história? Eu vou te contar essa história, é muito gostosa essa história, vou te contar. Vou pegar a Júlia, ela é muito novinha também, vou pegar a Júlia, vou pegar outra pessoa. Você tem filha? Não. Você tem filha? Uma menina de 15 anos de idade, você dá para ela uma saúde boa, dá para ela uma educação boa, dá para ela condições sociais boas, as pessoas que não têm, cria um ambiente que... Eu fiz isso. Eu acho que eu fiz uma boa educação na cidade, a parte de saúde muito bem cuidada, a parte social, deficiente, muito bem cuidada. A Marília, minha mulher, me ajudou demais. Tudo pronto. O que você faz com sua menina de 15 anos para ela sair? Você passa um batonzinho nela, você passa um brinco nela. Eram os coqueiros. Cidade bem construída. E os coqueiros... Eu quero saber quem é contra a avenida cheia de coqueiros, aquele verde bonito. Agora você passa lá, não tem nada. Eu fiz muito coqueiro aqui. Junto com um secretário que adorava isso. Nós buscávamos de fora, porque aqui nem tinha. Não tinha. Mas fizemos saúde, educação. O piscinão, por exemplo, que nós fizemos. O piscinão era para ser um grande projeto também esportivo, de lazer. A cidade precisa... Parques, a cidade precisa dessas coisas. Nós não temos umas coisas assim, umas coisas mais para as crianças irem. Enfim, então os coqueiros, Caio, isso é verdade. Inclusive, eles me chamavam de Marcos, eu sou Marcos Montes Cordeiro, né? É Marcos Montes Coqueiro. Mas é que ele me deu 3 mandatos de deputado federal, me deu secretário de Estado, me deu ser ministro, me deu tudo. Porque a cidade de Uberaba é uma cidade grata e eu sou muito feliz por ter sido reconhecido pela cidade de Uberaba. Olha, a gente tem um quadro aqui para encerrar, que é o bate-bola jogo rápido. Então, a ideia é a gente fazer uma pergunta, o senhor responder da maneira mais breve possível. E a primeira é desagradar muito a sua base eleitoral ou seguir a sua consciência tranquila? Eu sigo minha consciência tranquila. Um grande arrependimento que você tem na sua carreira política, se existe algum? Tem, ter perdido a eleição para governador. Um político que você admira? Jorge Bonhouse. Um político que você não admira? Lula. Uberaba tem nomes para se garantir no cenário nacional novamente? Claro, vários nomes. Eu gosto de perguntar para os ex-prefeitos, para eles darem uma nota de 0 a 10 para as outras gestões, né? Se for possível, se o senhor se sentir confortável, 0 a 10 gestão do Anderson. 5. Piau. 6. A sua. 8. Elisa. Acho que está caminhando para uns 8 também. E Luiz Neto? 9. E uma frase, que é uma pergunta típica, né, para a gente encerrar o nosso podcast, uma frase que o senhor gostaria que estivesse na sua lápide. Você nunca se arrepende do que fez, se arrepende do que você não fez. Bacana demais. Muito obrigado, viu? Obrigado. Pela sua... Foi ótimo, adorei. Foi um prazer conversar com o senhor. Se vocês me chamarem para um programa desse de noite, aí eu não saio daqui para beber uísque. A gente fica muito feliz, viu, do senhor ter participado. Muito prazer. Podido contar um pouco da sua história para as pessoas que acompanham. Acho que é bacana. Fica o registro aqui para quem não conhecia o começo da sua trajetória e que não tenha dúvida que vai chegar outros convites, que seja a primeira de muitas conversas. Obrigado. E tenha sucesso, viu, Caio? Muito Põe obrigado. na sua cabeça, você é um menino, falo menino por causa da minha idade, sabe?
mas tem um futuro brilhante. Mas obrigado. vai com cuidado. Muito obrigado. Não erre. Errar a gente erra, não erre muito. Muito obrigado. Marcos, muito obrigada. Pessoal, um agradecimento aqui à Banca do Dinei, que esteve conosco nesse episódio. Também ao Armazém da Cerveja, né, Caio? Exatamente, que traz essa caixa. É uma caixa que você já compra ela pronta, ela já vem com gelo, então você não vai precisar de um cooler. A gente agradece os parceiros aqui, porque eles que possibilitam que a gente faça os episódios. Agradecer mais uma vez a você, Marcos, por ter contado, né, compartilhado a sua história. Até o próximo episódio, pessoal.